Fala pessoal, no vídeo de hoje nós iremos aprender a avaliar alguns indicadores que eu acho muito pertinente na hora de escolher uma ação e como eu utilizo esses indicadores para tomar a melhor decisão possível. Então, se você também quer entender como eu faço isso, eu peço que você fique comigo até no final desse vídeo e faça a sua avaliação e aprenda a avaliar você mesmo. No final, eu vou deixar para vocês um bônus aqui de mais um indicador que eu julgo muito importante, entretanto as pessoas acabam desprezando, beleza? Então chega de enrolação e vamos direto para o nosso conteúdo. A fim de exemplo, eu vou pegar uma ação aqui qualquer, somente para a gente avaliar. Vou pegar aqui a Vale para a gente, que é uma empresa muito conhecida. O ponto mais importante que nós temos que avaliar aqui, um dos principais indicadores que nós temos que avaliar é o PL. Por quê? O PL significa o seguinte, que se a empresa continuar entregando consistentemente os mesmos resultados que ela está entregando até agora, você terá o seu dinheiro novamente em um período de 8 anos aproximadamente. Vou falar assim para não ficar feio. Mas em aproximadamente 8 anos, você terá o capital investido retornando para o seu bolso. Isso significa que uma determinada empresa, isso é nada mais, nada menos do que o preço de uma empresa em relação ao lucro por ação. Ou seja, se eu tenho uma ação, essa empresa ela me paga, sei lá, 30 centavos por mês, ao longo do período de 8 anos, eu terei meu retorno de volta. Isso significa que se eu tenho 10 mil investido em uma empresa, em 8 anos eu terei meus 10 mil retornando para o meu bolso novamente, somente através dos dividendos que aquela empresa me paga ao longo do período. Patrick, e como eu utilizo isso? Então, para esse indicador, e muitas pessoas não falam o que eu vou te falar aqui hoje, mas o que eu devo utilizar em consideração? Pô, eu chego aqui e vejo que é 8, como é que eu sei se realmente é 8? Pô, se realmente está abaixo, está acima? Geralmente, quanto mais alto, pior, porque todo mundo quer ter o investimento ali o mais rápido possível. Só que você não pode pensar que vai ter o retorno total em 3 meses, 6 meses. Então, é importante você ter isso em mente. Então, poxa, Patrick, como que eu avalio esse indicador? Partindo de uma média, partindo de algo que é real, tangível, que é alcançável e que o mercado está disposto a aceitar isso também. Porque às vezes eu aceito 10, só que o mercado está pagando por 5 anos. Então, assim, você aceita em 10 anos receber tudo. Só que às vezes o mercado está pagando um preço muito melhor e está recebendo tudo em 5. Como é que eu faço para avaliar isso? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Você está avaliando Vale. Isso aqui é material básico. Aqui, ó. Isso é material básico. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é o fator segmento. Que você tem que pegar empresas do mesmo setor e entender qual é a média do setor. E aí você calcula um desvio um pouco para cima ou um pouco para baixo, de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você espera de retorno ao longo do período. Outro ponto muito importante é qual o seu objetivo? É receber dividendos ou é valorização do ativo ao longo do período de tempo? É isso tudo que você tem que levar em consideração. Mas nesse caso, o que eu aconselho para as pessoas? Você vai pegar aqui, vai vir empresa, vai procurar uma empresa do mesmo setor, vai procurar a empresa do mesmo setor. Você vai vir aqui embaixo e vai aqui, ó, tem a CEMIG e tem a Aura. Você vai pegar, sei lá, vou pegar aqui a CEMIG somente a fim de exemplo. Comparar. Vou pegar a CEMIG, vou adicionar, vou comparar. Esse é o primeiro ponto que eu faço. Então, o que você vai entender? Você vai descer aqui, ó. Primeiro ponto que você tem, PL. Você vai vir aqui no PL. Opa, pô, a CEMIG está pagando em 12 anos o que a Vale paga em 8. Então você sabe que... E aí isso aqui, gente, não é uma indicação, tá? Eu tô trazendo para vocês aqui algum dos processos que eu faço na aquisição de uma empresa. Os PL tá muito bacana da Vale em relação à CEMIG. É a Vale que eu quero? Não sei. Vou voltar lá na Vale, vou ir lá no início,
Venho aqui, ó, desço um pouquinho, procuro o indicador PL e dou um clique. Aqui, o que eu tenho acesso? Primeiro, eu tenho acesso ao valor atual e à média da empresa. Logo, eu entendo que a empresa está mais cara do que o seu preço em relação ao tempo médio. Ah, Patrick, a empresa está mais cara? Negativo. Isso significa que a empresa está pagando um pouco menos de dividendo, diga-se de passagem. Por quê? Porque você está demorando um pouco mais de tempo para ter o retorno daquele capital que você investiu dentro dessa empresa ao longo de um tempo. Ah, Patrick, mas qual é a média que o mercado paga? Olha, a média do mercado está de 6 anos aproximadamente. Ah, tá, entendi. Então aí você consegue ver a média de mercado? Exatamente. E aí eu começo a brincar, sabe? Eu pego empresas do mesmo setor e filtro tudo isso de maneira que eu faço uma avaliação para mim que é importante e que seja interessante para mim. Então, esse é o primeiro indicador, beleza? Vamos para o segundo. O segundo indicador que eu utilizo muito também é esse aqui, ó, PVP. Patrick, o que esse indicador significa? A mesma coisa que eu te falei. Só que esse aqui tem um quezinho a mais pra gente. Por quê, Patrick? Porque ele tem um número de referência. Qual é esse número? O número 1. Se uma empresa está acima de 1, isso significa que ela está custando mais cara do que o seu preço, do que o mercado está disposto a pagar por essa empresa. A maioria das empresas está um pouco mais cara, isso é comum, ou até mesmo um pouco mais barato. O que você tem que entender é o seguinte, qual é a média de mercado? E aí lembra do pulo do gato que eu te ensinei? Vai lá embaixo, compara as duas empresas. Gente, sempre banana com banana, compare morango com morango, maçã com maçã, abacaxi com abacaxi. Sempre pegue empresa do mesmo setor, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui, vou pegar a mesma CEMIG aqui, vou comparar. E quando eu venho aqui, ó, no PVP de ambas, opa, a CEMIG está um pouco mais cara. Por que está um pouco mais cara? Né? E aí você vai começar a brincar com isso. Pô, mas qual é a média? Vamos ver a média de setor? Vamos ver a média do setor? E aí você volta lá, você vem aqui, você avalia a média do PVP, você vê o valor atual, você vê a média da empresa e você vê a média do setor. Então, se você parar para observar, a média do setor está um pouco mais barata. Ah, por quê, Patrick? Tem a questão da taxação, tem uma série de fatores que está jogando isso para baixo. Se você pegar aqui, ó, tá vendo? Estiveram em alta, agora está caindo. Isso é normal. O mercado é cíclico, é variável, tá? Para a gente não perder mais tempo aqui, vamos avaliar o último indicador e não menos importante, que é o dividend yield. Patrick, o que isso significa? Basicamente, o dividend yield, ele mostra para você quanto que a empresa está te pagando em relação ao valor que você paga por ela, dentro do período. Então, o dividend yield, ele mostra para você quanto a empresa está te pagando por cada ação dentro daquele período. É nada mais, nada menos do que você pegar o dividendo e dividir pela cotação daquela ação, que vai te dar um resultado que você vai chegar ali aproximadamente a 8% dentro do período de um ano. Então, é básico. Ah, tá. Quase que eu me esqueço da cereja do bolo. Lembra que eu falei para vocês que eu traria aqui uma coisa muito importante que as pessoas desconsideram? Então, eu vou trazer aqui para vocês um fator que eu considero muito importante na hora de eu investir, que é qual? É esse aqui, ó. Pessoal, muita gente desconsidera isso, muita. Mas não desconsiderem isso. As pessoas podem desconsiderar, você não, tá? Que é o quê? É o segmento de listagem, é o free float e é o tag along. O que significa isso? Segmento de mercado, geralmente toda empresa ela tem uma classificação que a própria bolsa de valores entrega para aquela empresa. A melhor de todas, diga-se de passagem, é a Novo Mercado. E a segunda outra que eu até estou disposto, aceito, né, depender ali do setor, do segmento e tudo mais, é a listagem de nível 2. Ponto. Eu basicamente observo isso. Free float. O que significa o free float? Free float é a quantidade de ações daquela empresa que estão livre para circulação
na Bolsa de Valores. Ou seja, muitas das vezes algumas empresas elas têm acionistas majoritários e ela não pode negociar todos os papéis que ela tem. Então ela pega uma quantidade de papéis, deixa ali para o acionista majoritário e o tag along ele vai pegar quanto por cento, ou seja, dos papéis que estão disponíveis, ou seja, 94% dos papéis da Vale está disponível em mercado. Ah, Patrick, mas e o restante aqui, ó? O restante está aqui, ó. Aqui, ó. O restante está na mão desse pessoal aqui, ó. Tá vendo? Então muitas pessoas desconsideram isso também. O ideal, se você puder dar uma pesquisada lá no nome, Previa é uma empresa, tá? BlackRock é uma outra empresa também. Esses três aqui eu não conheço. Governo federal, aqui é o próprio governo federal, né? Enfim, é basicamente isso. E um outro fator também muito importante, que é esse último aqui, que é o tag along. Tag along é nada mais, nada menos do que se, vamos supor aqui que, sei lá, a empresa é minha, tá? A Vale é minha. E aí eu quero vender a Vale. E quando eu vender a Vale, os papéis eu vou vender por um determinado valor, sei lá, por R$2, um exemplo. E aí quando eu vender essa empresa por R$2, todos vocês que são acionistas vão conseguir vender pelos mesmos R$2 que eu vendi. Vocês vão ter aquela prioridade lá para vender e vão poder vender pelos mesmos R$2. Se a empresa não tiver esse tag along aqui, é perigoso. É perigoso porque muitas das vezes você não consiga vender pelo mesmo preço que o dono lá vendeu. Sabe? Você não tem essa garantia, não tem essa segurança. Então é muito bom ficarem atentos nisso também. Tá bom? Bom, eu sei que essa aula, né, esse bate-papo aqui foi um pouco maçante e tal, mas eu acredito que tenha sido um pouco produtivo aqui pra gente. Parece que levou muito tempo e tudo mais, mas deixe aí nos comentários que eu quero saber o que você achou dessa aula aqui. E se inscreve no nosso canal, você me ajuda muito fazendo isso. Deixa o like aí, deixa o seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora. Fui!